Oi meus amigos, hoje eu vim trazer para vocês a história do Christopher Johnson McCandless. É uma história que sempre me chamou muita atenção. Basicamente, eu conheci a história do Christopher McCandless quando eu ainda era adolescente. Hoje eu já estou com 30 anos e a história dele ainda tem o mesmo impacto sobre mim. De certa maneira, eu me conecto com a história dele. E vocês já devem ter visto algo sobre ele, mas hoje eu quero destrinchar um pouco mais do livro, do livro do Jon Krakauer, que é da onde eu vou tirar a maior parte das minhas informações aqui no vídeo. Meu objetivo com essas histórias aqui é fazer com que você, de alguma maneira, conheça e reflita. Tire suas próprias conclusões, compartilhe aqui comigo nos comentários o que você achou e bora lá para a história. O Christopher Johnson McCandless nasceu dia 12 de fevereiro de 1968. Ele é filho do Walt McCandless e da Billie McCandless. Os pais deles são figuras importantíssimas aqui na história. Essa é uma daquelas histórias que faz você refletir sobre como a vida dos seus pais acaba influenciando nas suas tomadas de decisões, na maneira como você se relaciona com você mesmo, como que você cria essa identidade no mundo, o seu propósito, a sua importância. Mas enfim, para fazer o gancho da história dele, seria: um dia eu vou sumir no mundo e ninguém mais vai me achar. Esse aqui é o resumo. Ele fez isso. Ele pegou os utensílios dele e meteu o pé na estrada. Como diria hoje em dia, meteu o louco. Mas vamos lá. Ele passou a infância na Califórnia. Em 1976, ele se mudou para Annandale, na Virgínia. O Christopher, ele teve uma infância com certos benefícios por conta do sucesso do pai dele, que abriu a própria empresa, que teve sucesso financeiro lá nos Estados Unidos. Tem uma boa casa, uma boa condição, queria dar do bom e do melhor para ele e para a irmã dele, que é a Karina McCandless, uma fofa. Dentro dessas condições, o Christopher se via um pouco desconfortável. Ele não gostava tanto desses benefícios, dessas regalias que o dinheiro do pai dele trazia. Ele sempre quis ter o dinheiro dele. Então, desde criança, ele já tinha uma mente empreendedora. No livro do Jon Krakauer, de 1996, a gente tem essas informações que o Jon, essa é a Olga, que quer participar aqui do vídeo. O Christopher, ele sempre teve uma mente empreendedora. Então, quando ele era criança, ele avaliava essa situação e percebia como que ele poderia fazer o próprio dinheiro dele. O primeiro emprego dele foi fazendo fotocópias no bairro. Ele tinha uma boa articulação com os vizinhos, cobrava por essas fotocópias e esse foi o primeiro emprego dele. Depois ele trabalhou em outras coisinhas também. O pai não é que não achava isso legal, mas ele percebia que o Christopher não se identificava muito com a família. E desde a infância dele, os professores já falavam que ele era muito inteligente, que ele sabia articular, que ele era uma boa pessoa para defender as suas ideias. Ele era um atleta, ele fazia cross country, que eu não sei o que significa. Ele praticava corrida e ele considerava a corrida como se fosse um exercício espiritual. Ele dizia que quando ele corria, ele limpava as energias ruins ali que estavam dentro dele, contra o mal, contra a escuridão, porque ele já estava se sentindo deslocado. Eu lendo a história dele, eu percebo que ele nunca se sentiu pertencente a algo, à própria família, aos pais. Então ele se formou na high school em 1986, ele foi para a universidade em 1990, ele se formou se especializando em história e em antropologia. Então ele teve, sim, acesso a uma formação universitária, mas ele se sentia deslocado do pensamento do jovem americano daquela época, que tem que fazer o seu milhão, que tem que crescer na vida, que tem que expandir. Ele foi se aprofundando em leituras aonde fazia com que ele se sentisse conectado à natureza e desconectado da sociedade civil. E aí começa a peregrinação dele. Um ponto que é muito importante na história dele é que 2 anos antes da grande viagem, que eu já vou contar, ele tinha feito um teste, uma pequena viagem. Ele sumiu, nas férias dele e ele foi atravessar os Estados Unidos. Ele ficou um tempo na cidade aonde ele
havia nascido. E lá ele fez uma grande descoberta. Lá ele descobriu que o pai dele era um baita de um mentiroso. O pai dele cobrava a excelência e perfeição dos dois filhos, da Karine e do Christopher, mas na vida pessoal dele ele tinha 5 filhos com a primeira esposa, na qual ele não havia se separado para começar a se relacionar com a Billie, que gerou o Christopher e depois a Karina. E eles não sabiam disso. Então, eles tinham contato com esses meio-irmãos, mas não sabia ao certo quando começou essa família quando terminou essa família para começar aquela, quando parou essa convivência para iniciar aquela. Então, tudo isso fez o Christopher pensar que ele era um erro, entende? Que a existência dele não estava certa na cronologia das histórias do casamento. Vamos simplificar. O pai do Christopher não tinha se separado da primeira esposa para se relacionar com a Billie e teve o Christopher. Essa situação causou muito sofrimento para os irmãos e para a primeira esposa do Walt. Eu percebo aí na história dele que ele se sentia como se fosse um erro nessa linha do tempo, que ele não deveria ter existido. Isso é uma hipótese bem minha mesmo. Já li o livro 2 vezes, já vi o filme várias vezes, então eu fico tentando aí perceber as motivações, né, e por que deu errado, e enfim. Essa descoberta, ele chega em casa, ele não consegue confrontar o pai dele, ele não consegue confrontar os pais. Então, ele só conta para a irmã, ele faz essa revelação para a irmã. Ela fica meio assim também, mas ela diz, deixa quieto, vamos seguir com a nossa vida. Mas ele ficou cozinhando essa ideia na mente dele. Ele voltou para a faculdade, terminou os estudos dele, e aí sim, ele teve a sua grande aventura, que foi se desvincular da sua vida e iniciar uma jornada solitária e com várias provações. Assim, eu posso afirmar para vocês que ele não estava em busca de conforto. Ele realmente queria se confrontar com o íntimo do que é o ser um ser humano. Ele saiu da formatura. Foi a última vez que ele viu os pais dele e a irmã nesse jantar de formatura. Ele se formou na Universidade de Atlanta em 1990. Foi aí que ele tomou a grande decisão de se desvincular da família e de todos, da Karina e do pai e da mãe. Ele tinha $24 mil que ele doou para uma instituição de caridade. Ele pegou o carrinho dele, que era um Datsun amarelo, e com aquela ideia jovial, né, no alto dos seus 22 anos, ele pensou, vou fazer a grande aventura da minha vida, eu vou cruzar o país e vou chegar até o Alasca. Ele tinha muito esse sonho de ir para o Alasca e ficar lá um tempo vivendo da natureza. Sem dinheiro, sem documentos. Ele foi avançando nesse projeto dele. Ele chegou num momento onde ele perdeu o carro, numa maré. E aí, quando ele foi se livrar do carro, quando ele abandonou o carro, ele também queimou o restante do dinheiro que ele tinha, rasgou os documentos e ali ele assumiu uma identidade como Alexander Supertramp. Ele não queria mais nenhum nome. Então, aqui fica um ponto também onde a gente percebe como ele queria fugir daquilo. Como ele queria encontrar um significado e por que ele estava correndo atrás disso, né? Por que ele estava fugindo e abandonando a família, né? Esse cuidado que ele poderia avisar a família o que ele queria fazer, mas não. Ele simplesmente rompeu com tudo. A partir daí, ele foi andando pelas estradas, rodovias dos Estados Unidos, foi parando em vários pontos. Eu vou deixar aqui um mapa, que é mais fácil do que eu ficar falando todas as cidades. Vocês vão entender ali por onde que ele percorreu. E foram 2 anos de aventura. Então ele teve muitos amigos, que no filme são retratados os mais importantes, né? Ele conheceu trabalhadores, onde ele fez amizade. Ele vivia aquela vida enquanto ele estava naquela cidade e ele queria realmente só ser beneficiado com o trabalho dele. Ele queria ganhar um pagamento para poder ir financiando aí o restante da viagem dele. Ele conheceu um casal de hippies, agora eu só lembro do nome da mulher, que é ela também, por coincidência, tinha um filho que tinha desaparecido. Que tinha desaparecido por vontade própria. E ela chorava e ela falava pro Christopher, liga pra sua mãe, entre em contato com eles, explica que tu tá bem. E ele dizia, não, Jem, não vou fazer isso, vou seguir na minha busca, na minha percepção aqui. Dentro dessa parada onde ele conheceu a Jem, ele também conheceu uma moça
que se apaixonou por ele. Ele era um cara que conquistava as pessoas ao redor com os discursos dele, com o próprio jeito dele lidar com as situações. Ele tinha conteúdo, ele tinha bagagem, ele sabia se comunicar muito bem. E essa menina se apaixonou por ele. Se eu não me engano, ela era menor de idade. Ele com 22, ele não quis ficar com ela. Mesmo que ela estava apaixonada, isso não impediu ele de seguir no objetivo dele. Ele só disse pra ela, olha, eu não posso te oferecer isso que tu tá querendo e eu vou seguir na minha busca. Dentro dessa lógica, ele passou frio, ele passou fome. Ele tem uma cena dele no filme que ele come uma maçã e fica elogiando a maçã, dizendo que ela é a comida mais gostosa do mundo. Provavelmente ele estava um tempo sem comer já. Ele trabalhou no McDonald's uma época. Ele queria fazer os documentos dele. Ele disse que o nome dele era Alexander Supertramp. Ele queria ficar longe da civilização, mas ele também acabava voltando de tempos em tempos. Também teve um episódio onde ele realizou um sonho, um objetivo, que foi cruzar a remo o Rio Colorado, né? Então ele passou aí por um perrengue, mas ele fez conforme ele tinha na cabeça dele. Ele era muito teimoso, muito obstinado. Ele não desistia dos objetivos tão facilmente. Ele conhecia pessoas, enfim, ia seguindo aí na jornada dele, mas ele deu uma enrolada até ir no Alasca. E quando a gente lê o livro, a gente entende que ele estava se preparando espiritualmente para passar tanto tempo sem contato humano, para passar tanto tempo aí de privação. Ele se preparou, de alguma maneira ele se preparou, perguntando para as pessoas quem já tinha ido, até que então ele conhece um senhor idoso que aí, quase que quando eu assisti o filme a primeira vez, eu achei que ele iria desistir por conta desse idoso, mas não. Ele ficou um tempo morando com esse idoso que trabalhava com couro, assim, ele era um idosinho de 80 e poucos anos, ele era um aposentado do exército. Ele queria muito convencer o Christopher a não ir mais pro Alasca, ele dizia que era perigoso, eles tiveram várias conversas, mas o Christopher de novo falou, vou. Na verdade, nem tem o nome dele escrito no livro, o nome real, é um nome fictício. Ele falou, eu vou de qualquer jeito, eu vou fazer isso por mim. Aí eles tiveram mais uma conversa super emocionante, onde o idoso disse, eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiro, sou viúvo, quero que fique pra você, todos os meus bens, tudo que tem aqui dentro da minha casa. E ele disse que agradecia, mas não, ele não aceitava, ele não queria, e ele queria adotar o Christopher. Ele falou assim, eu posso ser seu avô. É uma conversa muito emocionante mesmo. Mas o Christopher disse que não e tchau. Até que ele, numa carona, né, ele pega aí uma boleia e chega em Fairbanks, no Alasca. Ele conversa um pouquinho com o caminhoneiro que deu essa carona para ele e deixou ele no final da Stampede Road. Também vou deixar uma foto aqui para vocês terem uma noção. Ali, o caminhoneiro tentou conversar com ele e dizer, cara, não vai, as coisas vão ficar feias, porque tá muito frio. O caminhoneiro que o Jon Krakauer conseguiu conversar falou que ele estava despreparado para enfrentar o inverno do Alasca, o frio do Alasca. Ele estava com quilos de arroz na mochila, uma arma, uma roupa que não seria a ideal, a mais preparada, e só. E livros, ele levou muitos livros, ele levou uma biblioteca pro Alasca pra ficar lendo lá. Sim, gente, foi assim que ele foi. Chegando no Alasca, a visão que agora a gente tem é dos diários do Christopher. Ele ficou dando alguns relatórios ali por dia. Ele ficou 113 dias no Alasca. Do final do inverno até o início ali da primavera. Ele foi andando pela Stampede Road, a Stampede Trail. Aí quando ele chegou num grande lago, estava congelado, ele cruzou, encontrou o Magic Bus, que seria um ônibus que foi usado por trabalhadores na década de 50, se eu não me engano, e tinha sido abandonado lá, eles não foram buscar. E esse ônibus virou a casa do Christopher, nesse tempo que ele ficou no Alasca. Então ele dormia lá dentro, no saco de dormir dele, ele fazia as alimentações ali por fora, ele caçava muito, então assim, para aguentar 113 dias no Alasca, ele tinha que ter conhecimento, tá? Então assim, não venha dizer que ele era totalmente despreparado para isso. Então aqui tem uma frase do Jon, que eu vou deixar para vocês, que o McCandless não se ajusta muito bem ao estereótipo de vítima do mato. Embora fosse precipitado, ignorante dos problemas das regiões selvagens e imprudente a ponto de insensatez, não era incompetente, senão ele não teria durado 113 dias. Se o fosse. E não era um biruta, um sociopata, um proscrito.
McCandless era outra coisa. Embora precisamente o que seja difícil dizer, um peregrino talvez. Então a gente tem aqui uma visão do Jon Krakauer, que tem sim uma história pessoal muito interessante também e se assemelha à história do Christopher. Ele não teve esse home punch de uma aventura tão extensa e perigosa, mas ele também teve uns momentos aí onde ele quis se desvincular da família, onde ele quis fazer esse contato mais brutal com a natureza, ele fazia através de escaladas. Tem um livro dele aqui que é maravilhoso também. Essas histórias de fugir da realidade é algo que eu fico fascinada, eu vou atrás para saber as implicações e as motivações que as pessoas fazem isso. O Christopher, ele ficou lá com essas paisagens. Tem uma citação dele aqui que vale a pena a gente ler também. Em minhas perambulações deste ano, corri mais riscos e tive aventuras mais loucas do que nunca. E que terras magníficas eu vi. Tremendas extensões de deserto selvagem, mesas perdidas, montanhas azuis erguendo-se das areias rubras do deserto, desfiladeiros de 1,5 metro de largura no fundo e dezenas de metros de profundidade. Aguaceiros despencando com estrondos por desfiladeiros sem nome e centenas de casas com moradores de cavernas rochosas, abandonadas há 1000 anos. O Christopher sempre teve muita compaixão. Na faculdade, ao invés de ir pro bar beber na sexta-feira, ele fazia sanduíches para distribuir para moradores de rua lá da cidade onde ele estava fazendo faculdade. Ele era tido como esquisito por fazer isso. Ele chamava outras pessoas para ir ajudar ele, alguns iam, outros não, mas viu isso com uma certa estranheza. E aí o Jon Krakauer se pergunta: como é possível que um menino com tanta compaixão pudesse causar tanta dor aos seus pais? Porque a compaixão que ele dava para os outros, ele não deu para o pai e para a mãe dele. O pai e a mãe dele não podiam ter errado tanto assim. Voltando para o cenário do Alasca, ele se deu conta de tudo que ele tinha passado. Ele não falava mais com ninguém, ele só falava com ele mesmo. Ele ficava pensando muito na família dele, na mãe, no pai, na irmã, tudo que tinha acontecido, e ele iria voltar. Essa é a parte mais triste da história, porque ele estava com desejo de voltar. Ele queria agora retomar esse contato com os pais, porém de uma forma diferente. Ele estava mudado, totalmente mudado. Se a gente faz uma viagem pequena e simples, a gente já altera algumas questões da nossa percepção. Imagina uma tão longa e tão intensa, né? Uma aventura, literalmente. Quando ele deu por si nessa necessidade de voltar, ele começou a perceber que não seria tão simples assim. Ele tentou voltar pelo mesmo lugar que ele tinha ido e como ele já tinha passado muito tempo, aquele rio estava agora líquido, não estava mais em formato de gelo. Ele não conseguiu. Ele voltou para o Magic Bus e lá ele começou a ter dificuldade de caçar. Ele desperdiçou uma comida ali que ele não soube armazenar e apodreceu. O arroz já tinha acabado, então ele começou a comer frutas lá da região. Ele tinha um livrinho que orientava o que podia comer e o que não podia comer. Ele acabou se confundindo. Tem teorias que dizem que ele se confundiu e comeu algo que não seria adequado para a alimentação humana, e tem outras teorias que dizem que ele comeu algo que já estava mofado. Então, um corpo que já estava sofrendo um processo de inanição, aquela substância mofada ou não própria para consumo humano, não deu certo, né? Então ele teve aí uma reação muito ruim e acabou falecendo no dia 18 de agosto de 1992, com 24 anos. Ele falece de uma maneira muito cinematográfica no filme, onde tem um recorte da mãe dele servindo o almoço de domingo para uma família que não existe, né? Só tem ela, o marido e a Karina. Tá faltando um. Ela sofreu muito nessa cena, dá pra ver assim o quanto que ela chora a falta desse filho. A Karina até explica que a mãe, sempre que saía de casa, deixava um bilhete na porta pro Christopher, com a esperança de que ele voltasse. Eles sempre tiveram essa esperança que ele voltasse. E a Karina sofreu demais. Ela era como se fosse a melhor amiga do Christopher, onde eles dividiam a história de vida e as percepções de agora também, né? Daquele momento em que eles estavam vivendo.
O Walt nunca deu o braço a torcer, falar que ele tenha cometido algum erro. Ele coloca a responsabilidade do que aconteceu no Christopher. Ele e a Billie, nas últimas entrevistas que eu vi, eles dizem que ele era muito aventureiro. Então, assim, eles não vão a fundo na história do John, que explicou por que o Christopher quis se desvincular da sociedade. Agora, com esse breve resumo que eu dei aqui pra vocês, vocês também podem tirar suas próprias conclusões do porquê que ele quis se afastar por um tempo, né, indeterminado. O Christopher é uma mente intrigante. Algumas pessoas consideram ele um aventureiro que correu um risco desnecessário. Outras pessoas têm ele como ídolo. Até uma mulher já morreu tentando fazer o mesmo caminho que ele. Então, eles tiveram que retirar o Magic Bus lá do local para que não tivesse mais nenhum acidente, nenhum perigo referente a isso. O Christopher, antes de morrer, ele tinha pedido ajuda, ele tinha colocado um bilhete que ele estava muito fraco, que ele não conseguia voltar, que ele precisava de ajuda, e os caçadores locais, né, se alguém estivesse passando por lá, por favor, o ajudasse. E a última frase dele foi: "Eu tive uma boa vida, que Deus abençoe a todos." E a frase mais famosa dele é: "A felicidade só é real quando compartilhada." Ele chegou nessa conclusão depois de tanto sofrer aí nessa última peregrinação dele. Só que o que eu achei interessante é que ele assinou como Christopher McCandless. Então ali ele retomou a identidade dele. Ali ele teve aquele momento onde ele escreveu o epitáfio dele, né? Essa é a história do Christopher. É uma história que tem um final muito triste, mas como ele foi encontrado, ele foi devolvido para sua família. O Jon Krakauer, que é um escritor, conseguiu fazer toda essa investigação, publicar a história dele, fazer o livro, se sentir à vontade, né, para escrever o livro. Depois teve o filme, que é muito bom. A trilha sonora nem se fala, fecha total aí com a história. O Ed Vedder também gosta muito da história do Christopher McCandless, por isso que ele escreveu um álbum para ele. Vale a pena ler o livro, escutar o álbum, assistir o filme, quantas vezes forem necessárias para você tirar suas próprias conclusões. A minha é de que o Christopher, ele era um jovem idealizador, aonde por algum momento ele se sentiu muito desvinculado, desconectado de uma realidade onde ele estava inserido, e ele quis ver o mundo com as suas próprias percepções. Ele quis estar muito cru perante a vida. E ele levou muito a sério o que os escritores que o inspiravam diziam, né? Que a gente tinha que se conectar aí com esse ser humano selvagem que a gente tem dentro da gente, que a sociedade acabou domesticando, né, esse animal. Enfim, é uma história que vale a pena a gente conhecer e refletir, tirar nossas próprias reflexões disso. Essa é a primeira história que eu quis trazer aqui pro canal. Esse é o Fred. Fred, você não vai fugir, né? Você não vai fugir. Você não precisa fugir. Essa é a primeira história que eu quis trazer aqui pro canal, porque eu, como uma psicóloga, eu gosto de ir a fundo na história das pessoas. O John me possibilitou que eu conhecesse mais da história do Christopher, e mesmo assim é algo que me intriga. Por que que ele não deu o benefício da compaixão para os pais dele? Por que que ele quis ter um rompante tão brusco com a sua identidade? Então até o próximo vídeo eu vou trazer uma história bem pior. Isso é um spoiler. It's like